Olá, pessoal, tudo bem? Vamos à aula dessa semana, dando continuidade ao estudo de termoquímica. Hoje nós vamos falar sobre a primeira maneira de se calcular o ΔH de uma reação química, ok? Deixa eu ocultar isso aqui, muito bem. Então vamos lá. Nós vamos falar então, nessa semana e nas próximas semanas, sobre formas de calcular o ΔH de uma reação. Então, como eu já antecipei para vocês na aula de quinta-feira, são 3 as maneiras existentes para a gente poder calcular a variação de entalpia de uma reação. Hoje, nós veremos a forma aplicando a lei de Hess, tá? O que muitos alunos me perguntam, né, ao longo das aulas de termoquímica é: professora, quando é que eu vou saber qual forma de cálculo de ΔH eu vou utilizar? Eu vou escolher uma forma aleatória? Não. Você vai usar o tipo de cálculo de ΔH a depender da informação que for dada. Então, para calcular o ΔH pela lei de Hess, nós teremos no exercício, será fornecido para a gente reações químicas que eu vou utilizar para aplicar a lei de Hess e calcular o ΔH. Para usar a entalpia de formação, eu vou ter outro tipo de informação que o exercício vai me dar. Para usar a entalpia de ligação, o exercício vai me dar outro tipo de informação. Então, dessa maneira, fica muito simples para vocês, quando olharem uma situação, um exercício, olhar a informação e saber diferenciar qual dos 3 tipos de cálculo eu consigo aplicar para determinar a variação de entalpia. Beleza? Então, na quinta-feira, eu pedi para vocês relembrarem a questão de equação global. A gente falou um pouco disso em estequiometria. O que era equação global? É quando eu tinha pelo menos 2 equações e eu iria somar essas equações para eu chegar numa equação global. Lembra que a gente olhava o que repetia no produto de uma reação com o reagente de outra reação e a gente cortava sempre nas mesmas quantidades para somar as 2 reações? Quando a gente fala em calcular variação de entalpia aplicando a lei de Hess, eu vou fazer exatamente isso. Por quê? Porque a lei de Hess diz que a variação da entalpia de uma reação vai depender apenas dos seus estados iniciais e finais. Então, a lei de Hess vai permitir que a gente calcule a variação de entalpia de uma reação que é difícil ser determinada a entalpia de forma experimental, tá? Então, o ΔH ele vai ser determinado de forma indireta através da soma de equações intermediárias e as suas entalpias. Como assim? Então, vamos lembrar lá daquela história de equação global que a gente viu em estequiometria. Então, se eu tiver 2 equações, cada equação vai ter o ΔH respectivo da sua equação. Então, reação 1, o seu ΔH, reação 2, o seu ΔH. Eu vou somar essas 2 equações e somo os ΔH das 2 equações. Assim, eu chego na equação global e a variação da entalpia da minha equação global. É basicamente assim que funciona a lei de Hess, tá? Então, aqui nesse gráfico, eu tenho um exemplo, né, de situação. Então, eu tenho aqui uma situação inicial e uma situação final representada aqui por essa seta grandona. Então, eu posso dizer que isso daqui seria uma equação global, tá? Um processo global. Mas esse processo ele acontece em 3 etapas, ó. Então, eu tenho, para cada etapa, eu tenho um ΔH relacionado. Então, aqui, nessa primeira seta pequenininha, eu tenho uma reação 1, uma etapa 1, logo eu tenho um ΔH1. Nesse segundo momento aqui, eu tenho um ΔH2, eu vou ter uma segunda seta, uma reação para esse momento, para essa etapa, e vou ter uma variação de entalpia para essa situação.
E num terceiro momento, a mesma coisa. Vou ter uma terceira seta, uma reação que represente esse momento e uma variação de entalpia para este momento. Só que o meu ΔH da reação global vai ser a somatória dessas 3 entalpias, das 3 reações. Então, eu somo as 3 reações e somo os deltas Hs. No caso, esse exemplo aqui, todas as setas estão na mesma direção, mas isso não é uma regra. Posso ter uma situação em que uma etapa é endotérmica, outra é exotérmica, mas aí a gente só fazer a somatória de todos os deltas Hs, tá? Então, para a lei de Hess, o ΔH da reação que eu quero calcular vai ser a somatória dos deltas Hs das equações intermediárias. Então, se eu tiver 2, que é o mínimo que eu tenho que ter, eu vou somar os 2. Se eu tiver 3, eu vou somar os 3. Se eu tiver 5 equações, eu vou somar os 5 deltas Hs. Então, para a lei de Hess, o que é necessário? Somar as equações de todas as reações intermediárias de forma adequada. O que é forma adequada? Então, primeiro, lembra daquele esquema de cortar o que repete. O reagente de uma que está repetindo no produto de outra reação. Tá certo? Aqui para a lei de Hess, então nós vamos ter reações intermediárias que o exercício vai me fornecer e vai ter uma equação global que eu quero chegar. Então, a partir das reações intermediárias, eu vou ter uma equação global. Eu olhando a minha equação global, minha equação final, eu vou olhar os reagentes e os produtos que eu tenho nela e identificar essas substâncias nas reações intermediárias. Por que eu estou falando isso? Vamos supor que eu tenho um reagente, uma substância que é reagente na minha equação global, mas lá nas reações intermediárias ele é um produto. Bom, eu não vou conseguir fazer a somatória e chegar na minha reação final desse jeito. Então, o que eu preciso fazer? Pegar a minha reação, onde a substância está no produto, e inverter a minha reação. Posso fazer isso? Posso. Aqui, para aplicar a lei de Hess, eu posso. Eu posso inverter a minha reação, eu posso multiplicar a minha reação por algum fator, ou dividir a minha reação por algum fator, tá? O que eu tenho que me atentar é, quando eu modifico a minha reação, eu modifico o valor do ΔH também. Então, vamos supor, né, nesse exemplo, eu preciso de uma substância que na minha equação global está nos reagentes, mas lá nas equações intermediárias ele está no produto. Então, eu vou pegar essa reação e vou inverter para eu conseguir somar e chegar ao que eu quero. Como que isso vai interferir no meu ΔH? Se eu inverter a minha reação, eu tenho que inverter o sinal do meu ΔH. Então, se era positivo, vira negativo. Se era negativo, fica positivo. Tá? Então, inverteu a reação, inverteu o sinal. Ok? Então, se era endotérmica, vira exotérmica. Se era exotérmica, vira endotérmica. Beleza? Então, se eu inverter, eu tenho que inverter o sinal do ΔH. Se eu multiplico a minha equação por algum fator, tem que multiplicar por 3 todas as substâncias da equação. Então, eu pego o meu ΔH e multiplico por 3 também, tá? Se eu dividir por algum fator, a mesma coisa. Então, o que eu fizer na equação, eu tenho que fazer no ΔH. E depois que eu fizer isso com todas as minhas equações intermediárias, somar essas equações intermediárias para eu chegar na minha equação global, aí eu pego todos os deltas Hs, que já foram modificados, e somo eles, que daí eu chego no ΔH da equação global. Ok? Vamos fazer um exemplo. Olha só. Então, são dadas as equações termoquímicas a 25 graus Celsius e 1 atm. Por que a gente modifica? Olha só, aqui eu falei de estequiometria para lembrar da questão de equação global, de somar equações, mas a gente também pode trabalhar a estequiometria aqui
para a quantidade de... envolvendo lá a quantidade de entalpia, tá? No final do exemplo, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Porque vamos supor que eu tenha que pegar essa primeira equação e multiplicar ela por 5. Então, essa quantidade de energia que eu tenho aqui, ó, envolvida para essa equação, é para 2 mols dessa substância. Se eu multiplico a minha equação por 5, eu tenho que multiplicar o ΔH por 5 também, tá? Por isso que, se eu modifico a minha equação, eu tenho que modificar o ΔH também, ok? Então, primeira coisa, o exercício me dá essas 3 equações intermediárias. Para aplicar a lei de Hess, eu tenho que ter equação, senão eu não vou conseguir calcular ΔH por lei de Hess, tá? O que o exercício pede? Aplicar a lei de Hess para determinar o ΔH da reação de hidrogenação do acetileno. Hidrogenação do acetileno é essa equação aqui de baixo. Então, o que eu quero fazer? Eu tenho essas 3 equações intermediárias e eu vou ter que somar essas 3 equações para chegar nessa minha equação final aqui, ó. C2H2 mais 2H2 formou C2H6. Eu quero chegar nessa daqui a partir dessas 3. É isso que eu tenho que fazer. Então, o que eu faço de primeiro? Eu vou identificar cada substância que eu tenho na minha equação final, onde ela está, então, em qual equações intermediárias elas estão, em que local, se está no reagente ou no produto, e em que quantidade. Olha o que eu preciso. Eu preciso do C2H2 nos reagentes e apenas 1 mol dele. Onde que eu tenho C2H2? Ó, eu tenho aqui na primeira equação, eu preciso de 1 mol, mas aqui eu tenho 2. Então, se eu tenho 2 mols aqui nessa primeira equação, mas eu preciso de só 1, o que é que eu vou fazer com essa equação aqui inteira? Eu vou dividir por 2, a equação inteirinha. Então, 2, lógico, eu vou dividir os coeficientes estequiométricos, tá? Então, aqui, 2 dividido por 2, 5 dividido por 2, 4 dividido por 2 e 2 dividido por 2, e também 2.602 dividido por 2. E daí a gente chega na equação aqui de baixo, ó. Tá vendo? Então, aqui ficou 1 mol, 5 mols e meio, 2 mols, 1 mol de água, e o ΔH ficou menos 1.301, que é metade desse ΔH aqui de cima. Ok? Deu para entender o que eu fiz? Vamos de novo. Agora eu vou identificar na equação 2 o que eu preciso dessa segunda equação. Ó, na equação 2, eu tenho C2H6. Só que o meu C2H6 aqui, ó, eu preciso de só 1 mol. E aqui na equação 2 eu tenho 2, então já vou precisar dividir essa equação também. E outro problema. Aqui ele está nos produtos, ele é um produto para mim na equação que eu quero chegar. Mas na minha equação que foi dada, ele é um reagente. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que inverter a minha equação. E quando eu falo inverter, é pegar os produtos, virou reagente. Pegar os reagentes, vira produto. Nas mesmas quantidades, na mesma colocação. É só inverter. Tá? Só que quando eu faço isso, o meu ΔH era negativo, ele vai ficar positivo. Então, essa segunda equação, ela será invertida e dividido por 2. Então, 2 dividido por 2, 7 dividido por 2, 4 dividido por 2 e 6 dividido por 2. E daí eu chego nessa nova equação. Ó, o CO2, que era 4CO2, virou 2CO2. Tinha 6 mols de água, virou 3 mols de água. Tinha 2 C2H6, ficou 1 C2H6. E tinha 7 oxigênios, virou 3,5 oxigênios. E o ΔH, que era negativo, fica positivo. E eu dividi a equação por 2, então eu divido o valor da entalpia também. De novo, por que eu tenho que dividir também o valor da entalpia?
Porque esse valor aqui, ó, de 3.123 quilojoules, ele é para reação com 2 mols de C2H6. E agora eu tenho um só, então eu divido por 2, tá? Lembra da questão de proporção, razão e proporção, que na química tudo funciona desse jeito, tá? E muito bem, agora a gente vai analisar a terceira equação. Olha o que eu tenho. Eu tenho o hidrogênio, ó. H2 aqui, H2 aqui. Ambos estão do lado dos reagentes, então beleza. A equação está do lado certo, mas eu percebo que o H2 aqui, dessa minha terceira equação, eu tenho 1 mol só. Mas aqui na equação que eu quero chegar, eu preciso de 2 mols. Então, o que é que eu vou fazer com essa terceira equação? Vou multiplicar ela por 2, ok? Então, aqui eu tenho 1 mol, vou multiplicar por 2. Aqui eu tenho meio mol de oxigênio, vou multiplicar por 2. E aqui eu tenho 1 mol de água, vou multiplicar por 2. E o meu ΔH, eu multiplico por 2 também, tá? Então, vai ficar 2H2 mais 1O2 formou 2 mols de água e o ΔH fica menos 572. Então, para isso daqui, eu estou aplicando a lei de Hess, tá? O que é que eu vou fazer com cada equação intermediária para chegar na minha equação global? Eu sempre vou ter que mexer nas equações intermediárias? Não, nem sempre, tá? Vai depender muito da situação. Mas aqui é um exemplo de tudo que eu posso fazer. Eu posso multiplicar a minha equação por algum fator, posso dividir a minha equação por algum fator, posso inverter a minha equação, mas sempre que eu mexo na minha equação, eu tenho que mexer no valor da minha entalpia. Se eu multiplico o valor da entalpia. Se eu divido a equação, eu divido o valor da entalpia. Se eu inverto a equação, eu inverto o sinal da variação de entalpia. Beleza? Até aqui eu espero que esteja tudo bem. A gente não terminou ainda não, a gente só aplicou a lei de Hess. Agora a gente vai, continuando o exercício, a gente vai somar as equações. Então eu tenho a primeira, a segunda e a terceira, ok? Depois que eu mexi. Para somar uma equação, o que é que eu faço? Eu vou cortar o que repete no reagente de uma reação com o produto da outra reação, sempre na mesma quantidade. Então, ó, eu consigo visualizar que tem algumas coisas que estão se repetindo nas mesmas quantidades, olha só. Então, tem que cortar tudo que repete, tá? Por que que eu corto tudo que repete? Porque numa reação, lembra, tudo se transforma. Então, eu não tenho um reagente que esteja exatamente igual aos produtos. Se está exatamente igual, não teve reação química. Por isso que a gente corta, porque agora eu vou somar todas essas 3 reações. Então, vamos lá. Então, ó, CO2 aqui, 2 mols de CO2, CO2 aqui, ó. Aquele era produto, aqui é reagente, cortei. Aqui eu tenho 3 águas nos reagentes. Aqui eu tenho 2 e eu tenho mais uma aqui. Então, 2 mais 1, 3 mols de água nos produtos. Beleza? Agora eu tenho o oxigênio. Aqui eu tenho 5 sobre 2, 2,5, mais 1 aqui. Então, eu tenho um total de 3,5 mol de oxigênio. E aqui, olha quanto que eu tenho. 7 por 2, 3,5. Cortei. Agora, eu já cortei tudo que repetia no reagente de uma reação com o produto de outra reação. Agora, o que eu faço? Eu vou fazer a soma, vou descer tudo que sobrou. Então, o C2H2 está aqui, o hidrogênio está aqui e o C2H6 está aqui, ó. Então, a partir dessas 3 equações intermediárias, eu cheguei na equação global que o exercício me pediu, tá? Ainda não terminamos. Agora o que a gente vai fazer? Somar esses valores de ΔH. Então, lembrando que ΔH é o ΔH da primeira, mais ΔH da segunda, mais ΔH da terceira, porque aqui eu tenho 3 equações, tá? Mas é sempre somar o ΔH de todas as equações envolvidas no processo. Então, menos 1.301, mais 1.561,5, mais menos 572, e só fazer uma continha de mais e menos. Não esqueçam da regra do sinal.
a gente vai chegar num ΔH igual a menos 311,5 quilojoules. Olha só, o que eu posso mostrar aqui, identificar, essa aqui foi a aplicação de lei de Hess, é a primeira forma de se calcular o ΔH que a gente aprende, tá certo? Quando que eu sei que eu vou aplicar a lei de Hess? Quando o exercício me der como informação várias equações com os seus respectivos ΔH, tá? Então, se o exercício me dá esse tipo de informação, eu vou aplicar a lei de Hess, beleza? Ponto. Outra coisa que pode aparecer também, né? Na química, a gente trabalha muito com razão e proporção. Olha só, eu tenho aqui que para 1 mol de C2H2, eu liberei, né, porque deu negativo o resultado, 311,5 quilojoules de energia. Então, aqui eu posso trabalhar uma relação de razão e proporção. Posso trabalhar estequiometria, por exemplo. E se eu tiver 3 mols dessa substância, quanto de energia eu vou liberar? Tá certo? Posso envolver aqui a questão de massa e transformar mol em massa e toda aquela história de estequiometria que a gente já aprendeu lá no primeiro semestre, tá? Então, junto com termoquímica e aprendendo a calcular o ΔH das reações, a gente vai trazendo junto exercícios de estequiometria que envolvem o valor de ΔH das reações, tá? Para produzir C2H6, 1 mol de C2H6, eu liberei 311,5 quilojoules de energia. E aí, e se eu quiser produzir 5 mols, quanto de energia eu vou liberar? Porque é um processo exotérmico, né? O ΔH deu negativo, tá certo? E a gente começa a misturar várias coisas, vários conceitos e várias informações, tá certo? Eu agradeço a atenção de vocês, espero que tenha dado para entender o conteúdo, o conceito de lei de Hess, desta forma de se calcular o ΔH, tá certo? Eu vou deixar os exercícios para vocês resolverem e na quinta-feira a gente tira as dúvidas, beleza? Tudo certo? Espero que estejam gostando dessa matéria, é um assunto bastante gostoso de se trabalhar, ok? Bom, eu fico por aqui, muito obrigada pela atenção de vocês e até mais. Tchauzinho!